Bem-vindos ao programa Extremo Leste SP. Mais um encontro, mais uma oportunidade de nós distribuirmos conhecimento, dividirmos experiências e levar até você informações que podem ser úteis, para o seu dia a dia. Eu sou Sérgio Miranda e no programa de hoje, do extremolestesp.com.br, é o nosso site, onde você tem a rádio web, onde você estará acompanhando também essa entrevista, além da TV Extremo Leste. Você tem a oportunidade hoje de voltar a se encontrar com ela, que algum tempo atrás, eu diria que mais de um ano atrás, a convidamos para um podcast, ela aceitou, foi nesse estúdio, e fizemos um primeiro podcast que depois gerou uma sequência de entrevistas no programa da Rádio Integração FM 87.5, que durou até setembro do ano passado, em função das mudanças de vida, em função da mudança de agenda da doutora Maria Val também. Nós interrompemos a apresentação dos programas, mas retornamos a partir de agora com este programa que eu espero, se a doutora Maria Val concordar, seja semanal, sempre com temas interessantes para você, temas variados sobre questões que ligam ao nosso entendimento, à saúde mental, aos desafios da vida. Já falamos muito sobre isso, sobre temas que são pesados, como depressão, como luto e tantas outras questões, mas que nós precisamos aprender a lidar, precisamos conhecer, e o conhecimento traz essas transformações. Hoje, nós queremos trazer aqui, mais uma vez, a doutora Maria Val. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem depende do horário, Boa tarde, bom dia para quem for ver, depois. Quem for ver agora, boa noite. Eu tenho a liberdade aqui de fazer a live, então eu abri sem comentar, não divulguei, e joguei uma live. Já temos aqui 20 pessoas acompanhando ao vivo. Obrigado a cada um de vocês. Conforme a gente for tratando aqui dos assuntos que nós vamos abordar hoje, também vou citando vocês. Mas nós estamos gravando, e aí eu vou dividir a atenção com a live e com a gravação. Doutora Maria Val, nós vamos falar hoje sobre uma questão que é uma questão presente para esse século XXI. E aí eu pergunto para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, você já se sentiu cansada o tempo todo? Mesmo sem saber explicar por que você está cansada, mas você sente aquele cansaço? Hoje a gente vai falar sobre algo que muitas mulheres vivem no seu dia a dia, mas poucas conseguem nomear. Nós vamos falar hoje sobre o esgotamento emocional. Esgotamento emocional que traz aí um transtorno, traz um estresse, traz uma realidade para mulheres que às vezes são as donas de casa, aquelas que não trabalham fora, mas têm toda a responsabilidade de tomar conta de uma casa, de uma família. Tem a questão daquelas que conciliam o trabalho de casa com o trabalho profissional, e ali no trabalho profissional tem todos os desafios que a gente entende como desiguais comparados com o trabalho de um homem na mesma função. Então essas questões todas estão presentes no nosso dia a dia. Esgotamento emocional é uma realidade na vida das mulheres, doutora Maria Val? Não é? A mulher, ela é sobrecarregada desde do passado, A gente carrega muitos dogmas. A mulher é colocada lá para limpar a casa, para fazer isso, para fazer aquilo, e mesmo com todas as evoluções que nós já tivemos no contexto social e cultural, ainda assim a mulher ainda continua nesse papel. Só que com mais um pouco. Por que desgasta mais? Porque tem mais um pouco. Ela trabalha, só que ela também é mãe, ela também é esposa, ela também é filha, ela também é irmã, ela também precisa arrumar a casa, ela também precisa cozinhar. Claro que tem os parceiros, que a gente não pode deixar de falar, que ajudam. Tem os parceiros que ajudam, isso é muito bom. Alguns. Isso é maravilhoso. Não são todos. Mas quem ajuda já é um adianto, vai. Sim. Eu costumo dizer, doutora Maria Val, que a mulher ela foi treinada, educada para ser dona de casa. Começa lá atrás, quando ela ganha uma boneca, e ela vai cuidar da bonequinha, ela vai alimentar a bonequinha, ela vai criar o ambiente da bonequinha. Então ela está sendo, de certa forma, discipulada a cuidar de um lar. Lá atrás, gerações passadas, isso era o que se esperava de uma mulher. O homem não, o homem ele era treinado para ir para a rua e ser o provedor. Mas já tem muito tempo que essa realidade mudou. Nós temos hoje uma outra realidade, não só aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo, em que a mulher divide os compromissos, os desafios, a rotina de uma família. Não é só mais o marido, é a mulher. Só que isso na prática é o que você disse, Ela tem que cuidar de um trabalho quando ela precisa trabalhar fora para ajudar na renda da família,
mas ela acaba o seu horário de trabalho, seja de 6, 8 horas, algumas até mais tempo, e depois desse período, quando ela retorna para sua casa, não é um sofá que espera ela, né? O que espera por ela é uma cozinha, o que espera por ela é um filho pequeno, ou ajuda na educação do filho para ajudar nas tarefas da escola, ou é cuidar da sua casa antes que o próximo dia comece, e ali há um acúmulo de cansaço, né, de estresse, não é isso? Exato. Acúmulo de tarefas que vai gerando mais e mais coisas ainda, né? Esse dia eu estava conversando com uma paciente lá no consultório e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do papel da mulher hoje no contexto social, cultural. E eu estava falando para ela, né? Ela estava falando sobre uma situação dela. Eu falei para ela, como é difícil hoje, nem todos os homens estão preparados para lidar com a mulher, mas assim, mulher, né? Mulher que se posiciona, mulher que questiona, mulher que faz e acontece. Porque essa mulher também que questiona, que se posiciona e tudo mais, ela também tem assumido ali um papel que não necessariamente é dela. No teu meio, né, das mulheres, se você percebe, mas quantas e quantas mulheres têm assumido também o papel masculino? Sim. Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje, no programa de hoje, do Extremo Leste SP, e convido você a estar conosco nos próximos minutos, mais ou menos meia hora, quando estaremos debatendo e ouvindo a doutora Maria Val sobre essa questão. Se você puder convidar outras pessoas do seu relacionamento, via as redes sociais que você tem acesso, faça isso, mas a gente vai poder aproveitar o conteúdo deste bate-papo com a doutora Maria Val, que é psicóloga, neuropsicóloga e também hipnoterapeuta. Uma profissional de primeira linha, tem seu consultório aqui na região da Zona Leste de São Paulo, no bairro Tatuapé. Para quem está de fora aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, é uma região nobre aqui da Zona Leste, e a doutora Maria Val crescendo aí no seu atendimento, no seu trabalho como psicóloga também, foi para lá. E é difícil, viu, conseguir um tempinho com ela, para ela poder vir aqui dar a graça do ar, né, o ar da graça, aliás, o ar da graça, e poder dividir com a gente estas questões que são úteis para muita gente. E eu quero convidar você, então, a ficar nos próximos minutos aqui, sintonizado. Ou você está assistindo isso pela TV Extremo Leste, TV Extremo Leste SP, ou pela nossa rádio web, Extremo Leste SP. A rádio web, ela tem a proposta de trazer 24 horas por dia de música, boa música com seleções, e também durante o dia as notícias locais, as notícias da nossa região, do Extremo Leste da cidade de São Paulo, e vamos a partir dessa semana, colocar esses programas na grade. Então fique sempre atento ao programa, a Rádio Web Extremo Leste, tá bem? Doutora Maria Val, o que é sobrecarga emocional feminina? Não é nenhuma frescura, não estamos inventando nada, não é nada de sete cabeças, né? É uma realidade. É uma realidade, sobrecarga. E acho que a gente abrange muito mais, né? Acho que a mulher tem uma sobrecarga maior, não que o homem não tenha, porque o homem também tem, mas a mulher tem muito mais. Porque ela trabalha, ela cuida da casa, ela sustenta as relações, e ainda é cobrada por ter que manter a excelência, né? Ela tem que ser assim. A mulher é assim. Ela tem que estar bonita, ela tem que estar cheirosa, ela tem que estar preparada para o marido, ela tem que estar sempre de bom humor, ela tem que ter as informações que se precisam para o marido e para os filhos. Resolver, né? Vai resolvendo as coisas aí. Que coisa, né? E aí, qual é o momento que ela tira para ela? Pois é. Não sobra? É. Se sobra, e quando sobra, o que ela faz? Se faz, né? Porque às vezes nem dá tempo. E dizem que quando Deus criou a mulher, ele tirou da costela do Adão, porque se tirasse do pé, ela se sentiria inferior, se tirasse da cabeça, ela se sentiria mais, mas na prática, o que a gente vê são mulheres sobrecarregadas com tantas tarefas, tantas cobranças, e a maioria dos lares, pelo menos no Brasil hoje, depende de uma mulher com a sua renda para sustentar essa família, né? Demais, né? E não é todo homem que aceita ser sustentado por uma mulher. Porque quando ele vê que a mulher tá dando conta mais que ele deprime. Assusta, né? Ele deprime? Ele deprime. É mesmo? A grande maioria que a gente vê dentro de um consultório deprime. Ele se sente menos? Porque historicamente o homem é o provedor, né? É o provedor. Ele foi criado para isso. Claro que assim, nos contextos atuais temos algumas mudanças, né? E aí talvez lá na frente
veremos que talvez não deprima mais. Mas quem tem dogma mais atrás, mais passado, deprime. Ele se sente menos, se sente Inferior, incapacitado, né? se sente inferior, se sente subjugado, e a visão deveria ser outra. Alguns têm, né, essa visão, alguns homens têm essa visão de justiça, né, de olhar para a mulher como companheira e de entender que os dois estão ali lutando pelo mesmo objetivo e cada um contribuindo da sua forma. E são poucos que conseguem se posicionar da maneira correta, né? A esposa, depois de um horário de trabalho fora, seja qual for a atividade, quando ela chega em casa e busca as tarefas do dia a dia, ele precisa se posicionar para ajudar, né? E são poucos. Eu vou dizer para você, eu não era assim, eu não ajudava. Pois é. Você vê que declaração aqui? Eu confesso, eu falo isso porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela live, já estamos chegando a 57 pessoas, bacana, né, Eduardo? Bastante gente chegando aí. Eu falo com elas diariamente em função do Diário de uma Saudade que Dói, que continua vivo, viu? Mas eu acompanho, você acha que eu não acompanho? Não sarei. Eu acompanho. Ainda hoje eu respondi uma mulher que deu uma vontade de mandar ela bem para aquele lugar, porque ela me criticou, deixa ela livre, para de ficar se vitimando, com tristeza. Eu falei, muito obrigado, senhora, só está livre para parar de me seguir aqui. Mas por que eu estou dando essa observação aqui para as pessoas que estão nos acompanhando pela live? Porque é por meio desse Diário de uma Saudade que Dói que a gente tem contato com essa turma que está chegando aí. E eu, como marido, que muita gente acha que eu era um marido bacana, não. Eu lembro que eu chegava em casa, meu destino era o sofá. E a desculpa era assistir o jornal daquela noite, porque eu tinha que estar atualizado e tal. A dona Evelaine chegava do seu trabalho como professora, depois como diretora, uma jornada puxada, quem trabalha na educação sabe disso. Trabalhar com crianças das 7 da manhã até as 5, 5 e meia da tarde, não é coisa fácil. E ela chegava, e o lugar de destino dela era a cozinha. Enquanto ela organizava a janta, eu faço isso hoje em dia, ela cuidava da roupa, e cuidava do quarto, e cuidava do dia seguinte, ia resolvendo as coisas que tinham que resolver. Que puxada, que ritmo que é esse que as mulheres têm que aguentar, né? Que ritmo que é esse? Pois é. E aí o homem, ou quem tá ali em convívio com essa mulher, só vai entender quando passar por isso, né? Porque hoje você entende o que você faz. Eu estava passando roupa domingo agora, e estava cansado. E aí eu falei, puxa, mas era exatamente isso que acontecia com ela quase, não vou dizer todos os dias, mas umas 2 vezes por semana, né? Que era aquela jornada de passar roupa à noite, que é cansativo, eu já tinha cuidado de uma janta, e eu não faço isso, já tinha cuidado de uma casa, porque senão os serviços vão acumulando, trabalho de casa, conforme as mulheres sabem, a Evelyn falava, nunca acaba, né? Você faz uma coisa, mas sempre tem uma na sequência. E ali você tem o desafio de manter um ritmo que acabava lá para 10h30, 11 horas da noite, e ela, no caso, começava às 6 horas da manhã. E hoje eu vejo que eu pequei nesse sentido, né, de você não ajudar em tarefas diárias. E aí? Dizem que a gente só dá valor quando perde. É verdade. Ou talvez hoje eu colocaria quando passa, quando faz. Porque tem muitas pessoas que só vão fazer depois que perde. Eu tenho um tio meu e ele não sabia fazer nada também, né? Separou, ficou sozinho. Hoje ele sabe fazer tudo, ó. Cozinha melhor que eu ainda. Melhor que eu. Agora ele sabe fazer. Por quê? Porque não teve ninguém. Aí teve que se virar nos 30, né? Pra aprender. E nós aprendemos que a mulher foi feita para servir. E hoje, já não se tem mais esse papel, né? Não era para ter, pelo menos, né? Em alguns casos ainda tem gente que mantém ainda. Mas não era para ter. Por isso que tá. Então a mulher, ela cresceu, né? Cresceu junto com a tecnologia, vamos colocar assim, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje. Certo. Então, a mulher, ela não aceita mais ficar naquele papelzinho que antes ficava. E isso assusta. E isso vai assustar muita gente, isso vai assustar muito os homens. E é uma questão que só está começando, né? As mulheres estão se posicionando estrategicamente pela sua capacidade, pela sua sensibilidade, né? Pela sua competência. Estão conquistando lugares que eram ditos lugares masculinos, né? Por exemplo, recentemente, 15 dias atrás,
aqui no estado de São Paulo, a comandante da Polícia Militar é uma mulher, uma coronel. Eu vi essa mulher, foto, hein? né? Que foto linda. Pois é, e ela com uma postura firme, respeitada, né? O governador aqui, o Tarcísio Freitas, governador do estado de São Paulo, teve essa postura de, pela primeira vez, indicar uma mulher para este cargo. Mas é um exemplo, porque são várias outras situações em que a mulher está conquistando esse espaço que era dito espaço masculino. E ela vem, conforme eu disse, acrescentando o que o homem não tem. Além da capacidade, não há uma competição, né? Porque tanto homem quanto mulher tem capacitação, tem condições de aceitar e exercer esses desafios. Mas a mulher acrescenta uma sensibilidade e um senso de organização que o homem, por mais que seja capacitado, não tem, né? Dizem que o homem, ele pensa em uma coisa de cada vez, a mulher pensa em 10, né? Mas ela foi feita para isso, ela foi feita desse jeito. Ela foi colocada no mundo para isso, para servir e para fazer tudo ao mesmo tempo. Então a mulher vai dando conta de muita coisa. Sim. E hoje, a mulher, ela acordou para um papel dela que antes estava ali, ó, adormecido. Mulher, hoje, ela tem a noção, a ideia da capacidade que ela tem, que ela pode ter. As que não conhecem ainda, estão conhecendo. Mas tem muitas já que já estão aqui, ó, em cima. E aí, o que é interessante é que, assim, as que estão aqui em cima começam a ficar muito mais exigente. Os homens exigem bastante. As mulheres também começam a ficar mais exigentes com isso também. Sim. Por isso que o ideal seria crescer todo mundo junto, não só as mulheres, mas os homens também, né? É um caminho sem volta, né? Acho que é balança, né? É o equilíbrio. Sim. A gente precisa do equilíbrio para tudo. Não dá para ter. Tudo que excede diz respeito a uma falta. E se diz respeito a uma falta, tá faltando alguma coisa. Não Deus ia criar só a mulher e estava tudo certo, né? Só que não, ele criou o homem também, para manter o equilíbrio. Ele criou o homem e criou a mulher, para manter os dois em equilíbrio aqui. Muito bem, no programa de hoje, aqui conversando com a doutora Maria Val, nós estamos falando sobre esgotamento emocional, que é uma realidade desse século XXI, dos dias atuais. Estamos em 2026, com a vida corrida, estressante, cheio de desafios, a vida não para, já estamos em maio de 2026, quer dizer, chegando já na metade de um ano, que pouco tempo atrás chamávamos de ano novo. E hoje, falando sobre esgotamento emocional com a doutora Maria Val, uma psicóloga muito conceituosa aqui da nossa região, a gente quer entender um pouquinho, doutora Maria Val, quais são os sinais que a mulher demonstra que está esgotada. A gente tem muita gente nos acompanhando ao vivo, tem pessoas que vão nos acompanhar depois com esse programa no ar, e elas precisam entender qual que é o seu limite e quando os sinais começam a aparecer e quais cuidados elas precisam buscar. Então, a gente tem aí, né, cansaço, uma fadiga, a pessoa vive cansada, começa a esquecer das coisas, acaba perdendo prazer em pequenas coisas simples, né? Então, eu preciso fazer. Só que aí ela acaba fazendo por todo mundo e esquece de fazer por ela, que seria o mais importante, né? Porque eu só cuido de alguém, eu só dou conta das coisas e olhe lá, porque a gente não consegue dar conta de tudo, a gente não abraça o mundo ainda, mas eu só consigo fazer isso se eu estiver bem. E se eu não estou bem, e aí, o que acontece? Me fala que a gente está num mundo que tudo é mental. Então, se você não cuidar daqui, já era, acaba com tudo. Porque aqui é quem comanda. Se aqui estiver bem, tudo vai estar bem. E como você controla essa mente com os problemas do dia a dia, com a pressão do dia a dia, com as cobranças, com os prazos, com tantas tarefas? Você consegue tirar um tempo para você perceber que você precisa cuidar dessa mente? Primeiro você precisa entender, né? Pega uma caneta, pega um papel, lista o que você faz no seu dia a dia. Porque às vezes a gente fala assim, mas caramba, o dia foi tão corrido, eu não fiz nada. Será que foi nada? Porque se você listar tudo que você fez desde manhã, da hora que você acordou, te garanto que vai ser mais de 10 coisas. Aí você fala assim, caramba. Aí o pessoal fala assim, 24 horas hoje é muito pouco, né? Mas se fosse 48 horas, você dava conta? Não é sobre o tempo, é sobre o que você faz com o seu tempo. Como você organiza o seu tempo, não é sobre o tempo. O tempo passa rápido, o dia passa rápido. Não, é como você organiza, como é que você administra o seu tempo. Às vezes você só não tem administrado o seu tempo. E aí, claro que ele não vai render mesmo. E aí, claro que você vai ficar sobrecarregada mesmo. E aí, qual é o momento que você tira para você?
Ah, qual é o momento que você tira para ir para um salão? Qual é o momento que você tira para fazer uma unha? Qual é o momento que você tira para fazer uma atividade? Para ganhar uma massagem? Para falar, ó, fica aqui com os meus filhos aqui. Deixa com o filho com o pai. Vai lá tirar seu dia de mulher. Vai fazer isso para você. Ah, mas não dá. Não, doutora. Para você é fácil. Não, gente, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Porque dar conta de tudo não é fácil. E não dá para ser Superman, nem a Xena ainda. Né? Gostaria também, mas não dá. Então, assim, se você não tirar esse tempo para você, te garanto que o seu corpo ele vai gritar e vai fazer você tirar de alguma forma. Seja em um leito de hospital, numa cama, na sua cama. Pois é. Essas questões, na teoria, parece que são uma coisa, na prática são outra. Mas, na verdade, se a gente se organiza, se a gente entende da prioridade, da necessidade, a gente sempre dá um jeito de buscar realizar aquilo que a gente acabou de aprender. Né? O nosso bate-papo hoje com a doutora Maria Val é isso, é dar esse norte, tentar pelo menos dar esse norte, para tantas mulheres que no dia a dia estão acumulando cansaço, por causa do seu trabalho, por causa da relação com o seu marido, com o seu esposo, com o seu noivo, namorado, com os filhos e com tantas outras questões, né, que são cobradas da mulher hoje. Você falou aí de algumas dicas, né, mas eu pergunto ainda, como é que a mulher pode fazer, doutora Maria Val, para começar a se cuidar? Qual o primeiro passo? Primeiro, ela vai entender que ela tem essa necessidade, você já falou aqui. Talvez buscar ajuda de uma profissional antes de começar a se organizar, ou como é que é essa ordem? Qual que é a prioridade? Primeiro, é que assim, quando a gente fala de profissional, certo? Estou falando de uma psicóloga que pode nos ouvir, um psicólogo, né? A mulher, ela foi deixada muito em segundo plano, né? Nós vivemos em uma sociedade que foi deixando assim, deixa para depois. O tempo que sobra é meu. Não é o tempo que sobra que é seu, né? Que tudo se torna prioridade a partir do momento em que você se coloca como prioridade. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não dá para me fazer isso agora, não dá para fazer terapia agora. Se for uma prioridade sua, dá. Porque se for para ajudar alguém, se for para comprar uma roupa para o seu filho, o pessoal fala assim, né? Eu fico sem roupa, mas eu calço meu filho. Fico sem roupa, mas eu visto meu filho. Ok. Só que para ele tá bem vestido, os filhos, nós somos espelhos, nós somos reflexos para os nossos filhos. Então o filho bate, olha e vê. Se a mãe dele não está bem vestida, e aí? O que vai ser? E a menina que você tem, como é que vai ser o reflexo dela? Como é que vai ser o espelho dela? O que ela vai aprender também? Né? Então, assim, primeiro, tudo vai se tornar prioridade a partir do momento em que você se colocar como prioridade. Não é fácil, poxa, eu não consigo fazer uma terapia. O que você consegue fazer por você? Você consegue fazer uma caminhada? Você consegue tirar um dia para você de descanso? O que você consegue fazer por você? Porque nem tudo dá para fazer, exceto que não dá. Mas tem coisas mínimas assim, começa do pouco, não precisa ser muito não, mas começa no pouco, e aí daqui a pouco você vai vendo que o negócio vai crescendo, quando você vê, já foi. E, doutora Maria Val, deixa eu aproveitar aqui e perguntar para ti o seguinte, como diferenciar um cansaço normal, aquele que seria considerado normal, do dia a dia, de um quadro de alerta emocional, de algo que já precisa chamar mais atenção, cuidado a mais, porque iniciou um processo. Depois que esse processo de estresse, de desgaste começa, a tendência é ir acumulando e piorando, né? Porque a pessoa vai ficando nervosa, os relacionamentos vão ficando difíceis, os problemas que parecem ser, geralmente são pequenos, eles aumentam de tamanho, porque a ótica muda, e antes que chegue nesse processo, antes que chegue nesta fase, como a gente consegue separar o que é normal daquilo que começa a chamar a atenção? Sinal vermelho. Para nós, tudo que começa a gerar um certo sofrimento, já é um sinal de alerta. Eu não estou conseguindo dormir, estou perdendo noite de sono, nossa, não paro de pensar nas coisas que eu tenho para fazer, não consigo centrar em mim, não consigo fazer, estou muito sonolenta. Tudo que tem excesso é prejudicial. Então, assim, se o sofrimento tá difícil de segurar, sabe, a gente mantém e quer controlar, aí sim. Mas acho que a gente não precisa chegar no auge para buscar ajuda, para pedir ajuda, para levantar a mão, né? As pessoas falam assim,
É triste de ver e tá na prática, vendo isso todos os dias, onde muitas pessoas só vão buscar terapia quando o negócio já explodiu, né? Não é difícil para voltar a se centrar, mas aí leva-se um processo, leva um certo tempo, né? Eu preciso chegar no auge para buscar terapia? Não preciso chegar no auge para buscar terapia. Já ouviu falar de Osho? Não. Osho. Osho. O-S-H-O. Osho, ele é um filósofo, né? E ele, andei lendo um pouco sobre ele, e ele falava que nós não somos nós em essência. Logo, nós somos o que a nossa sociedade nos forma. Então, eu sou Maria pelo que a sociedade, minha mãe, meu pai, todo mundo que me cercou me formou. Então, eu tenho certo e eu tenho errado. Mas eu tenho certo e errado do que essa sociedade, do que minha mãe, meu pai me ensinou e me formou. Será que esse certo e esse errado é meu mesmo de fato em essência? E aí ele fala que quanto mais você se conhece, mais perto você chega da sua própria essência. Aí sim, eis o gozo da vida. Você dá uma lida sobre Osho? Muito bem, vamos pesquisar sobre Osho, filósofo. O filósofo geralmente fala coisas inteligentes, né, e reais. Você falou aí da questão da cultura brasileira, né? O brasileiro tem essa cultura, ele só vai ao médico quando ele sente dor, quando ele está já numa situação já calamitosa, difícil, né? A prevenção, que deveria ser o cuidado básico, não existe. E na questão mental, e nessa questão de buscar qualidade de vida para as mulheres, a gente também vê que não é diferente. E às vezes eu imagino aqui agora, são questões simples, né? Por exemplo, tirar um tempo para fazer uma caminhada, ou ir numa academia, ou fazer uma natação, ou sair de uma rotina para conversar com uma pessoa que você gosta, uma amiga, ou ir para um cinema para assistir algo que ela tenha prazer, ou fazer algo que lhe dê prazer. Ouvir uma música, assim como você estava falando isso, ouvir uma música. Nós temos a mania de sempre aumentar as coisas, né? Então pensa assim, eu tô triste. O que você faz quando você tá triste? O que você faz? Tá perguntando pra mim? Quando eu tô triste? O que você faz quando você tá triste? Eu fiquei especialista nisso nos últimos tempos. Olha. Né? Eu fico ouvindo música, eu acho que eu vou para um caminho... Que tipo de música? Eu acho que eu vou para um caminho que entristece mais. No meu caso especial, já que você perguntou, eu busco imagens, lembranças da minha Everlaine. Isso me deixa mais triste. Eu deveria ser prático, eu já sei receber informações sobre isso, deveria ser forte no sentido de buscar um outro contexto, uma outra realidade, sair da rotina, alguém me aconselha a buscar até um outro relacionamento, é tudo muito lindo, mas isso na prática depende de cada caso, né? Então, mas tudo isso é estado vibracional. Estado vibracional. Explica isso aí. Quando eu tô triste, qual é a tendência? A tendência é a gente colocar aquelas músicas mais tristes, né? Sim, aí bota tem hora que a gente até chora. Bota um sertanejo. Chora, e aí eu choro, vou junto. Vai dizer que você nunca fez isso. Eu já fiz isso também. Hoje eu tenho que mudar um pouco, mas tudo bem. Então, assim, quando você tá triste, você coloca aquelas músicas, e aí, se o dia tá chuvoso e tá cinza, fecha tudo, vou dormir e tal. Isso tudo baixa sua energia, porque ela já tá baixa. Sua frequência já tá baixa. Tá. Aí você faz ela baixar mais ainda. Certo? É diferente de quando você tá feliz. Quando você tá feliz, o que você faz? Coloca aquela música que dá êxtase lá em cima. E aí você chega falando com todo mundo. E aí, bom dia, não sei o que. Aumenta a adrenalina, você fica mais sua energia empolgado. Que tá aqui, ela vai fazendo isso. Ela vai subindo mais ainda. Então, assim, do que você tem se alimentado? O que você alimenta? Não é só de você pegar e falar assim, eu vou comer as melhores frutas, os melhores legumes e tal. Tá, se você alimenta seu corpo, também comece a alimentar a sua mente. O que você tem alimentado na sua mente? Porque tudo que a gente alimenta, cresce. Tudo que alimenta, cresce. E tudo que cresce, floresce na hora da fruta. É verdade. Seja bom ou seja ruim. Exatamente. O que você está alimentando? Pois é. E você que está nos acompanhando aqui pelo Extremo Leste SP, a rádio web Extremo Leste SP, ou pela TV Extremo Leste, ou ainda pela nossa live, a gente está olhando para a câmera aqui
Nosso podcast, né? Eu esqueço e fico olhando aqui para o nosso celular. O celular foi um improviso que eu fiz aqui da gente aproveitar tanta gente boa que nos acompanha e dividir essa informação, que eu acho muito importante quando a gente está com a doutora Maria Val, conseguir dividir isso com tanta gente boa. E aí as pessoas que estão aí com a gente, eu não vou nem falar o nome de alguém agora, porque se eu falar de um, tem que falar de todo, aí fica chato. Estou vendo gente aqui mandando perguntas, né? Vou dar um exemplo aqui. Não quero dar conta de tudo. Uma vez um homem falou, faz aí, as mulheres não gostam de ser independentes? Eu disse, eu quero poder depender de alguém, poder ter alguém que faça por mim. Não tem problema com isso. Aí continua a mensagem, vou parar por ali, né? Pois é, essa luta aí, né? Tá certo, tem que provar pra ninguém mesmo. Ninguém tem que provar pra ninguém. Quem falou isso aqui, deixa eu ver, foi a Denise Oliveira. Ué, a gente tá numa sociedade que parece que assim, todo mundo quer ser o dono da verdade, né? Só que todo mundo tem a sua verdade. Você precisa comprar a verdade do outro? Não. Não, gente, nem tentem comprar isso. Nem pegar carona, né? Vivam dentro da verdade de vocês. Vocês vão ver que vai ser muito mais leve do que pegar a do outro. Porque todo mundo vai querer vir e falar assim, olha, sai dessa, para de fazer, vai. O diário de uma saudade que dói. Para de fazer. Mas será que se tirar o diário de uma saudade que dói de você hoje, a sua vida vai fazer sentido? Pois é, não sei, ia ficar um buraco muito grande. Para quem não sabe, porque muita gente entrou depois, a doutora Maria Val foi a psicóloga da Evelane por um tempo, e ela em casa às quartas-feiras das 11 ao meio-dia, e eu tinha que sair de casa nessa hora, porque ela tinha que atender a Evelane. Já falamos sobre isso, mas tem muita gente nova que entrou, não sabe desse contexto, e daí surgiu, após a partida da Evelane, dia 16 de janeiro de 24, eu me aproximei da doutora Maria Val com a minha inocência, achando que a doutora Maria Val ia me atender, porque estavam me dizendo, poxa, você precisa passar por uma terapeuta, você precisa ir numa terapeuta, você precisa ir numa profissional, e eu sempre rejeitava essa ideia, mas aí me veio a ideia, puxa, a doutora Maria Val, ela foi a psicóloga da Evelane, a gente já se conhecia de oi, porque a hora que você chegava eu dava oi, a hora que eu voltava você dava tchau, e ficávamos ali. E aí eu falei, doutora Maria Val, tem uma boa notícia, eu aceitei passar por uma psicóloga e gostaria de marcar uma hora contigo. Qual foi a resposta da doutora Maria Val? Não, eu não posso te atender por questões éticas, como eu já atendi a sua esposa. Eu entrei em choque porque eu achei que ela estava escondendo informações que a Evelane dividia sobre mim, informações negativas, eu já fui pro lado ruim da história. E aí fiquei chateado, mas aí passou o tempo, a gente vai entendendo, não é tão burro assim. E aí um dia, conversando com a doutora Maria Val, surgiu a ideia de fazer um podcast, tá no nosso canal do youtube.com/Sérgio Miranda, tem um podcast com a doutora Maria Val, e depois, no nosso Extremo Leste, no programa de rádio, várias entrevistas, né? E aí foi crescendo a audiência, as mulheres participando, como aqui agora, como a Denise fez, tantas outras estão fazendo, mandando seus questionamentos. A gente pode bolar num próximo programa, eu vou trazer o computador e a gente faz uma estrutura melhor, porque aí além das pessoas que vão acompanhar esse bate-papo pela gravação para a nossa rádio web, extremolestsp.com.br, no ao vivo, nesta live, a gente vai conseguir interagir com muita gente boa, como fazíamos na rádio, né? E muita gente boa falava com a doutora Maria Val. Pois é, doutora Maria Val, uma coisa é a teoria. Linda, linda, linda. A gente pega um livro de romance e ali a gente chora, a gente se debruça numa história que tem detalhes românticos e tudo mais. Aí todo mundo sonha de estar na vida daquele personagem. Mas outra coisa é a prática, a vida real. Aquela que te convida a acordar cedo, enfrentar os desafios. E para a maioria das mulheres que nos acompanham aqui, existe a história da tripla jornada. Já falamos um pouquinho sobre isso no começo, mas aí quando nós chegamos nesse momento do bate-papo aqui, a gente percebe, mas será que é possível encaixar na minha agenda, com custo baixo, quer dizer, que eu tenho de renda, com as dificuldades, com 5, 6 filhos, 3 filhos que eu tenho, com netos, muita gente tem netos, hoje eu tenho que trabalhar ainda, tenho um horário de trabalho puxado, como é que eu dou um basta, como é que eu começo a virar essa chave de sair da teoria e ir para a prática com todas essas dificuldades? Qual seria um primeiro passo? Outro dia você falou sobre o sol. Tome 10 minutos de sol, que o sol já vai te ajudar, que o sol tem uma fórmula química que é terapêutica e tal. O sol está até fácil, qualquer um pode sair no sol de amanhã. Hoje aqui em São Paulo chegou a fazer, pelo menos, não sei depois, mas na hora que eu vi, 32 graus, sol bacana hoje. E aí, ficar ali 10 minutos no sol não é tão desafiador.
talvez seria um primeiro passo. O que mais que você pode aconselhar na prática? O sol ele funciona como um antidepressivo natural, né? Então, se você pegar ali antes até umas 10 horas da manhã, 10, 11, depois das 4, 10, 15 minutinhos de sol, funciona como um antidepressivo natural. E aí você nem precisa de medicação, né? Pra isso. Só que nem isso a gente tem tempo. Pois é. Pede para fazer exame, check-up de vitamina D, tá todo mundo faltando vitamina D. E o sol resolve. E tá aí de graça. É só uma questão de disciplina. Exato. Não só o sol, mas como que nem... A gente fala sobre a questão de psicoterapia, que infelizmente assim, não é todo mundo que consegue arcar com os custos, né? Que não é uma pessoa, não é de facinho acesso, vamos colocar assim. E olha que se a gente for pegar a tabela do CRP, se fosse cobrar o que o CRP põe, aí seria um pouco pior ainda, porque não é todo mundo que cobra o preço que está dentro da tabela do CRP. CRP é o Conselho Regional de Psicologia. Tá. Eu não sei de verdade, eu me pergunto, já fiz essa pergunta umas 10 vezes para mim mesma, eu não sei em que mundo que esse povo está, quando vai colocar a tabela de valores, tanto para psicoterapia, quanto para psiquiatria, porque é uns valores, assim, surreais, que você olha e você fala assim, cara, onde é que eles estavam quando eles criaram esses valores mesmo? Porque você vai passar no psiquiatra, um psiquiatra bom que você acha 600, 700 reais, uma consulta. Que coisa. Beleza. Aí você vai com a terapia aí, 170, 200 reais a sessão. Aí você vai lá, 700 mais 200, 900 reais. Isso, uma sessão de cada, né? Tá. Aí você vai colocar medicação. Medicação também não é barata, dependendo da medicação. Porque a gente sabe que as medicações genéricas não têm o mesmo efeito. Por mais que todo mundo fale, né? Tem o mesmo efeito. Não é o mesmo efeito. A própria medicação tem muito mais efeito do que o genérico, né? Senão não seria genérico, não seria mais barato. Então, assim, não sei em que mundo que esse povo vive quando vai montar essas tabelas de valores que olha e fala, cara, é surreal. Mas nós temos as clínicas escolas, né? Que não cobram, só que você tem que ir atrás, claro. Que tem um atendimento gratuito para a população. Tem muitas ONGs, organizações não governamentais, que têm atividades culturais, sociais que ajudam. Fábricas de cultura hoje em dia, né? Sim, aqui em São Paulo tem. Canto, dança. Sim. Tem vários cursos de crochê, lazer. tricô, atividades artesanais. Parece serem coisas simples e até bobinhas, mas para a realidade de uma pessoa que precisa quebrar um pouco aquela rotina, ajuda bastante. Não, ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, coisa simples. Você não precisa de muito, não. Que a gente põe, né? Que parece que precisa de muito. A gente sempre complica, né? Pois é. A vida não é, como diz, a vida não é um morango, mas também não é aquela coisa, né? Quem falou isso pra mim esses dias foi meu neto, que tem o Heitor. Vovô, você tá pensando que a vida é um morango? Eu olhei pra ele e falei, caramba, de onde que esse menino sai com essa frase? Mas ele falou pra mim, a vida não é um morango. Não é um morango, mas a gente pode pegar o limão e fazer uma limonada, né? Pois é. É isso. Nós estamos chegando ao final, passou muito rápido, eu não marquei aqui nem, Eduardo, qual foi o tempo da nossa bate-papo, mas acho que está chegando aqui nos 40, 45 minutos, e é sempre uma preciosidade estarmos diante da doutora Maria Val, uma psicóloga de mão cheia, uma pessoa muito capacitada e uma profissional diferenciada, porque ela sempre arruma um jeitinho de fazer isso que ela está fazendo aqui, de vir bater um papo de uma forma descontraída, de uma forma leve, e por meio dessas oportunidades ajudar muita gente boa. Espero que as pessoas que estão aqui na live estejam gostando, espero que você, no momento que tiver acesso a essa gravação, também goste, e a gente vai se esforçar de estarmos sempre aqui nesse canal, extremolesssp.com.br ou tvextremolesssp.com.br, para levar para vocês esse tipo de conteúdo. Doutora Maria Val, para a gente fechar esse bate-papo aqui, qual que é a principal mensagem que toda mulher que nos acompanha pela live ou nos acompanha agora por essa gravação precisa ouvir sobre essa questão desse tema de esgotamento emocional? Não espere para a última hora para se cuidar. A gente falou sobre cuidado preventivo, então se previna do que tem, sabe, por vir. Não deixe você chegar ao auge, a sua exaustão, para buscar ajuda, para procurar, para entender o que você pode fazer, para fazer por você pequenas coisas que antes você faria, que hoje você não faz mais.
Porque a gente para e faz por muitas pessoas. E qual é o momento que você para fazer por você? É isso a sociedade cobra. Ah, outra coisa. De segunda não, todas as terças agora, eu tô numa live de Reiki e magnetismo, olha só. Qual o nome? Segunda e terça-feira. Toda segunda e terça tem uma live. Tá. Tá lá no meu Instagram. Tá. De Reiki e magnetismo. Reiki e magnetismo a gente dedica uns 20 minutos ali para quem tá com causas na justiça, com familiares enfermos, com alguma questão para resolver, em que a gente magnetiza e faz o Reiki ali online durante os 20 minutos, todas as terças-feiras. Qual horário? 21h30. 21h30. Leva quanto tempo cada 20 live? minutos. Tá. 20 minutos. E aí você vai, tem a publicação, você coloca ali qual que é a sua questão, e aí nos 20 minutinhos, se você não puder estar online, vai estar lá do mesmo jeito, seu nome vai estar lá e a gente magnetiza e faz o Reiki. Perfeito. Aproveita e me dá as suas redes sociais, o contato seu. Minhas redes sociais, gente. Para o pessoal te achar. Tô tão assim boa nessas coisas, assim, que eu só entro quando eu quero, quando eu tô com vontade. Mas acho que é Maria Val, eu até esqueço. Maria Val, _psi. É isso. Você tem Instagram? Mudei. Mudou? Eu vou botar aqui na nossa. Eu vou botar aqui na tela o endereço. O pessoal da live não vai conseguir agora, mas o pessoal que estiver nos acompanhando, seja o horário que você encontrar esse conteúdo, vai aparecer aqui na tela os contatos da doutora Maria Val. Doutora Maria Val, obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção, obrigado pela tua disponibilidade sempre, né, de aceitar. Eu sei que para ela estar aqui hoje, por exemplo, ela fez mudanças no horário de atendimento dela, para ela se encaixar aqui no horário que a gente tinha do estúdio também, do profissional que está aqui com a gente. Aproveito para agradecer o Eduardo, que está nos ajudando na geração dessas imagens, desse som. Obrigado aí pelo teu apoio, pelo teu trabalho, Eduardo. E a você, que esteve na nossa companhia até agora, convido você a sempre dar uma passadinha pelo extremolestsp.com.br. Nesse site, é um portal, você tem as principais notícias, não só da nossa região, mas notícias que podem ser interessantes para você também. E na grade, na nossa rádio web extremolestsp.com.br, na verdade rádio web Extremo Leste SP. Tem um link logo no início do nosso portal. Ali, se não estiver tocando música, vai estar tocando notícias. Se não estiver tocando notícias, vai estar tocando entrevistas como essa da doutora Maria Val. Doutora Maria Val, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Se der certo, se der tudo certo, na próxima semana nós estaremos aqui. Provavelmente essas postagens, esta programação vai ao ar. Nós vamos colocar aí de sexta-feira, vou ver aqui com o Eduardo, mas num horário que seja bom, e até a gente pode repetir na grade da nossa rádio, e assim fica disponível para todos vocês. Que Deus abençoe todas as famílias aqui representadas. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela sua atenção.